acontece aqui? Ocorreu o trânsito em julgado, para vocês verem como demora o processo. Ocorreu o trânsito em julgado, porque foi julgado um recurso especial, dia 10 de outubro de 2019. E o STJ acabou confirmando e mantendo todos os termos da sentença. E aí a questão te pergunta, considerando que houve o trânsito em julgado, ou seja, que a sentença foi confirmada em todas as instâncias, elabora a peça processual adequada para efetivar essa sentença, a efetivar a satisfação do direito do autor, que é os R$48 mil de dano material e R$15 mil de dano moral. Então vamos lá, pessoal. Eu vou até copiar e colar isso bem aqui, porque a gente vai precisar utilizar na nossa peça. Então, para fazer a nossa peça, eu coloquei aqui, ó, o post-it. O que é o post-it, né, pessoal? Não sei se esse semestre vocês já treinaram peça comigo, mas todo mundo que já foi meu aluno em recursos, em processos de conhecimento, sabe o que é o post-it. Post-it é uma técnica que a gente desenvolve para aprender a fazer qualquer peça. O post-it nada mais é do que a ordem dos artigos que você precisa saber para se lembrar de quais os tópicos daquela peça. Então, ação de indenização tem o post-it. Recurso de apelação tem um post-it. Cumprimento de sentença, que é o que a gente vai fazer. É esse aqui o post-it. Ou seja, qualquer cumprimento de sentença que seja, você vai ter que sempre seguir essa ordem. E para que serve o post-it? É um artigo do CPC que te lembra, ao ler o artigo, o que tem que colocar naquela parte da peça. Tá bom? Então a gente vai, a partir desse post-it, preenchendo cada um dos itens. Então vamos começar com o nosso primeiro post-it. O que nos lembra o artigo 319, inciso 1º, e o 516, inciso 2? Nos lembra o seguinte, que toda peça tem que ter um endereçamento, mas que no caso do cumprimento de sentença, o endereçamento é para o próprio juiz de primeiro grau que conduziu o processo. Tá? Para o juiz de primeiro grau que conduziu o processo. Então vamos lá, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Artigo 526. Desculpa, 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juiz que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Então, 516, inciso 2, nos lembra exatamente disso. Então, qual foi o juiz, gente? Foi o juiz da 29ª Vara Civil de São Paulo. Então, vamos lá. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 29ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. Então, mesmo que o processo tenha ido até o STJ, quem vai fazer a execução é o juiz de primeiro grau que proferiu a sentença. Ah, mas e se a sentença dele for modificada no STJ, no tribunal? Não interessa, é ele que vai fazer a execução, mesmo que a decisão dele tenha sido modificada, não tem problema. Nosso segundo post-it, 319, inciso 2, que diz que toda peça tem que ter um endereçamento. E o 524, inciso 1º, diz que no pedido de cumprimento de sentença, eu preciso identificar quem são as partes. Então aqui a gente vai colocar Antônio de Almeida, Brasileiro Jobim. Né? Aqui, gente, eu não precisaria qualificar, porque como é um pedido incidental de execução, eu não preciso qualificar mais. Mas como o CPC, no artigo 524, inciso 1º, fala que tem que ter o CPF e o CNPJ, a gente coloca pelo menos só o CPF e diz que ele já está qualificado. Vamos lá para o 524. Ó. O requerimento, né, do cumprimento de sentença será instruído com o cálculo, devendo a petição conter o nome e o CPF ó, do exequente e do executado.
CPF ou CNPJ. Então, aqui, Antônio Brasileiro de Almeida Jobim, eu vou colocar aqui o CPF, pontinho, pontinho, pontinho. Como é uma petição incidental, eu vou dizer já qualificado nos autos do processo número, pontinho, pontinho, pontinho. Vem com respeito e acatamento devidos, por meio de seu advogado devidamente habilitado, e já estou habilitado, porque eu já estava habilitado, eu não preciso mais juntar a procuração nem nada disso. Então vem por meio do seu advogado, com base, né, ou sinônimos aqui, com fundamento, ou com arrimo, ou com esteio, né, com base, com arrimo, com esteio, com fundamento, no artigo 523. Qual é o artigo que trata da execução, do cumprimento de sentença de execução de quantia certa? Aí, ó, 523. Cumprimento de sentença de execução de quantia certa. Claro que a gente vai aprender cumprimento de sentença de obrigação de fazer na aula que vem, depois de alimentos, é outro artigo. Execução contra a fazenda pública, é outro artigo. Aqui é a execução, o cumprimento de sentença de execução de quantia certa. Então, aqui com fundamento, com arrimo, né, com esteio, no artigo 523 do CPC, em face de Francisco Buarque de Holanda, CPF, pontinho, 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 já qualificado nos autos, tá? Então, com base, fundamento, em face de Francisco Buarque de Holanda, CPF tal, já qualificado nos autos, tá? Então vem, aqui, gente, só uma pequena correção. Vem com base no fundamento no artigo 523 do CPC, requerer, tá, cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, tá, em face de Francisco Buarque de Holanda. Tá? Em face de Francisco Buarque de Holanda. Pelos motivos a seguir expostos. Tá bom? Então, a gente já fez a primeira parte, que é o endereçamento, que é para o mesmo juiz que tramitou o processo no primeiro grau de jurisdição. A gente já colocou o nome das partes. Agora vamos prosseguir. O primeiro tópico que nós temos aqui, é do título executivo judicial. Vocês estudaram comigo, que um dos princípios do processo de execução é que não existe execução sem título. Então, o primeiro tópico do nosso pedido de cumprimento de sentença, é eu demonstrando que eu tenho um título executivo, que ele está no rol do artigo 515, porque aqui é um título executivo judicial. Então, aqui eu vou fazer... E o 515, porque o nosso post-it é o 515? Porque o 515 é onde tem o rol de títulos executivos judiciais. Então, ele vai nos fazer lembrar que esse é o tópico. Tá? Então, vamos colocar lá. Vamos escrever bonitinho, né? Preambularmente, cumpre salientar que um dos princípios que rege o processo de execução é de que não há execução sem título. Haja vista que a execução é muito agressiva e somente
portando um documento que o legislador atribui aptidão para o procedimento executivo, é possível fazê-lo. Desta forma, e agora sim, desta forma, o exequente possui o direito de receber indenização por danos materiais e morais que foram objeto de sentença, nos seguintes termos. Aí você abre um aspas, ó, e coloca julgo procedente, ó, julgo procedente a demanda para condenar o réu, a pagar R$48 mil, papapá. Aí eu vou fechar aqui, ó. Vou, digamos, transcrever só a parte final da sentença e vou acrescentar dizendo o seguinte, ó. Ademais, tal sentença foi objeto de recurso de apelação e, posteriormente, recurso especial. Contudo, em ambas as oportunidades, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim como o Superior Tribunal de Justiça, mantiveram a sentença em todos os seus termos, tendo transitado em julgado no dia, vou colocar aqui, no dia 20 de abril de 2020. Tá? Motivo pelo qual o exequente apresenta o pedido de cumprimento de sentença. Tá? Tendo em vista, agora sim, né, para finalizar o parágrafo, tendo em vista que é título executivo judicial previsto no artigo 515, inciso 1º, qualquer decisão que reconheça a obrigação de pagar. No caso aqui é de obrigação de pagar. Se fosse obrigação de fazer, de entrega de coisa, também é título executivo. Então vamos lá para o artigo 515. Ó. 515 são títulos executivos judiciais. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de pagar quantia. Você não vai nem entrar nos outros, porque o nosso já interessa aqui, 515, inciso 1º. Tá? Então, agora a gente vai para o próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte, pessoal. É o cálculo, tá? Que eu vou ensinar vocês a como fazer o cálculo para iniciar o cumprimento de sentença. Vou ensinar vocês a fazer o cálculo. Tá? Então vamos lá, gente. O próximo tópico, que é o tópico 2, olha, aqui a gente já demonstrou que tem o título executivo. O próximo tópico, que é o tópico 2, é o tópico do cálculo, tá, discriminado. Conforme vocês podem perceber no artigo 524, inciso 2 a 4, o legislador exige que nós tenhamos um cálculo discriminado. Olha, o requerimento será instruído com um cálculo demonstrativo e atualizado do crédito, devendo conter o índice de correção, juros,
periodicidade, papapá, papapá. Então, é obrigação do exequente apresentar um cálculo discriminado. Só que aqui não tem nada o que escrever. Aqui você vai fazer um cálculo no site, tá? E depois de fazer o cálculo no site, você só vai copiar e colar aqui. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo, a fazer um cálculo, tá? Eu só quero a ajuda de vocês no seguinte sentido. Eu vou entrar no site, eu vou mostrar para vocês como faz o cálculo. Vocês vão ver que vai dar um valor muito maior do que vocês imaginam. Eu só quero que vocês me ajudem a memorizar as datas e os valores. E quando eu estiver no site, eu vou perguntando e vocês vão colocando no bate-papo. Então, vamos lá, gente. Dano material, anotem aí, R$48 mil. Dano moral, anotem aí, 15 mil. Anotem aí que vocês vão ter que me lembrar. Vamos lá. Correção monetária pelo índice INPC. Anotem aí, INPC. E juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso. Agora anote aí a data do evento danoso. Anote aí a data do evento danoso. Está bem aqui, ó. O evento danoso foi no dia 10 de outubro de 2010. Então anote a data do evento danoso. 10 de outubro de 2010. Leila, que é contadora, anota as datas aí, pelo amor do céu. Tá? E o dano moral é desde a data da sentença. Desde a data da sentença. Quando é que foi a sentença? 10 de 10 de 2012. Então, anote aí a data da sentença, 10 de 10 de 2012. Tá? E aí também, correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês, desde a data da sentença. Tudo bem, pessoal? Então, anotaram todas as datas? Agora eu vou ensinar como é que faz o cálculo. Isso aí eu faço todo dia lá no escritório, pessoal. Toda vez que termina um processo e é favorável ao meu cliente, eu sento e faço isso aqui em 1 minuto. É a coisa mais fácil do mundo. Tá? Então vamos lá, vou ensinar vocês a como fazer. Vocês vão entrar nesse site bem aqui, ó. Vocês vão entrar, eles podem entrar no Google, tá? E aí vocês vão colocar no Google Dr. Calc. Dr. Calc. Vai entrar aí. E vão aprendendo como faz, porque vai ter o caso de vocês. Eu vou fazer, depois vocês vão ter que fazer. Tá? Então vão aprendendo aí tudo da peça. Não precisa anotar, claro, a peça, porque eu vou mandar para vocês. Mas vamos lá no Dr. Calc. Aí vocês veem cálculo de débitos judiciais. Cálculo de débitos judiciais. Aí aqui vocês vão logo mudar, ó. Índice de preços e custos. Vocês vão colocar índice de preços e custos. Porque aqui tem um pequeno erro no site, que no índice de cálculos judiciais só tem os índices dos tribunais, mas não tem do Pará aqui. Então a gente vai no índice de preços e custos. Porque o estado do Pará não tem um índice oficial e a gente faz o cálculo com base no INPC, etc. A descrição do cálculo. Condenação, Chico Buarque. Até que mês eu vou atualizar? Até agora, março de 2020, né? Que não acabou abril, eu vou atualizar até março de 2020. Qual é o índice de atualização monetária? O índice é o índice INPC, né, pessoal? Ó, INPC. Tá, só que é o seguinte, pessoal, deixa eu falar para vocês. Como o dano moral e o dano material eles têm períodos diferentes de conta, a gente vai fazer primeiro só do dano material e depois só do dano moral. E a gente soma os dois, tá bom? Então vamos fazer só do dano material primeiro. A gente vai corrigir pelo INPC até a data de hoje. Então vamos lá. Os juros. Os juros, aqui você não vai colocar nada, gente, porque essa primeira opção seria juros compensatórios, que é mais para ação de desapropriação. Não é juros compensatórios. Aqui o nosso juros é moratório. Quantos por cento? 1%. Ó. 1%. Aí calcular juros desde quando? Me digam a data lá, já que é dano material, do evento danoso. Vamos lá, gente. Coloque aí no chat. Qual é a data do evento danoso? 10 de 10 de 2010. Obrigado. Então vamos lá. 10 tá? Do 10 de 2010. Tá aí. Os juros vão ser calculados desde essa data. Tá. Agora vamos continuar.
Tem multa? Tem honorários? A resposta é sim. Tem honorários de 20%. Vocês leram lá a sentença? Olha só como a coisa, olha como a coisa é. A parte final da sentença diz: fixo honorário de sucumbência de 20%, tá? Sobre o valor da condenação. Então vamos voltar lá. Tem multa? Não. Tem honorários? Tem. Quantos por cento? 20. Epona, vai um pouquinho mais devagar, por favor. Tá, pode deixar. Então voltando aqui, gente, ó, condenação do Chico Buarque. Até que mês vai ser atualizado? Até março, porque abril não terminou. Qual o índice de correção monetária? INPC, que é o que está na sentença. Juros compensatórios não tem. Juros moratórios tem de 1%, desde 10 de 10 de 2010. E aí, multa não tem multa, tá, pessoal? Mas tem honorários de sucumbência, de 20%. Então, aqui, ó, honorários percentual, eu coloquei 20%. Porque já está por cento entre parênteses. Então, você coloca 20. Tá ótimo. Agora vem a parte final, que é para eu colocar o valor. Então, dano material, me confirmem lá, é R$48 mil. A gente está fazendo só do dano material. É 48 mil, pessoal, me confirmem. Sim, 48 mil. Então, bem aqui ó, no valor, você vai colocar 48 mil. 48 mil, perfeito. E a data, bem aqui, é a data que você quer que corrija. Porque você preencheu a data do evento danoso para fins do juro. Bem aqui, ó, 10 de 10 de 2010. Aqui, bem aqui, você vai colocar a mesma data, né, 10 do 10 de 2010, para contabilizar desde quando ele vai ser corrigido. Né? Eu vou colocar dano material. Pronto, gente. Terminou. Basta preencher. A máquina é que vai fazer o cálculo. Imagina que você tivesse que fazer o cálculo assim, ó. Seria falta de uso, né, de tecnologia. Então, agora sim, fizemos o cálculo do dano material. Vou colocar executar cálculo aqui. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não, pior que tá certo. Tá certo, gente. Pior que tá certo mesmo. Porque assim, o valor é 48 mil. Só de atualização, 81. E de juros, 92. Pior que tá certo. É porque realmente é uma dívida muito antiga. Tá certo, pessoal. É isso mesmo. É por isso que teve uma vez um aluno meu que chegou comigo desesperado que o pai tinha sido condenado a pagar em 2009 R$5 mil e que agora já estavam tomando a casa deles. É por causa disso, né, gente? Exatamente. É isso mesmo. O honorário já está embutido já, professor? Os honorários estão aqui, ó, 34, ó. 34 mil. Só que esses honorários são os honorários só do dano material. A gente vai ter ainda 20% do dano moral. Então eu ganho 34 mil aqui. Tá? Exato. Então, gente, por isso que diz assim... Gente, eu vou falar uma história para vocês. Eu vou até parar de gravar aqui. E eu volto a gravar. Vou até parar de gravar aqui para contar essa história para vocês. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, a gente pega aqui, ó, copia. A gente copia, ó. E cola bem aqui na nossa peça. Tá? A gente copia e cola bem aqui do cálculo discriminado. Já daqui a pouco eu mostro para vocês o que a gente vai fazer. Ó, ficou bonitinho aí, ó. Ficou tudo bonitinho. Eu estou cumprindo o que diz a lei. Agora vem a parte do dano moral. Gente, vamos voltar agora a fazer só o dano moral.
E sim, vamos só fazer o dano moral agora. INPC, continua a mesma coisa. Pode colocar aí condenação Chico Buarque. Juros compensatórios não existem. Juros moratórios, sim, de 1%, mas desde a data da sentença. Então me digam aí a data da sentença, pessoal, aí no nosso chat. Qual é a data da sentença? (10 de 10 de 2012). Tá, então vamos lá, 10 de 2012. Beleza. Agora, honorários, a mesma coisa, 20, tá? (20%). Agora vamos lá para o valor. Né? Ai, gente, está difícil aqui. Vamos lá para o valor. O valor é de 15 mil. É isso, gente? Me corrija se eu estiver errado. Aqui a gente vai colocar dano moral. E a data que ele vai ter que ser corrigido é a data da sentença, que é 10 de 10 de 2012. É 15, gente? É, 15 mil. E aí, mais uma vez, a gente vai tomar um susto, né, pessoal? 2012. A gente está em 2020. Vocês sabem a história da dívida do Belo com o Denilson? Vocês conhecem essa história? Eu vou só abrir aqui a outra janela. Vocês sabem por que a dívida está em 7 milhões? Porque é uma dívida da época do grupo Soweto, que o Belo não pagou. O Denilson, quando se aposentou, né, estava quase para se aposentar, ele estava com muito dinheiro. Ele comprou a banda Soweto em 2003. Ele comprou a banda Soweto em 2003, 2004. E o Belo, logo depois que recebeu a grana do Denilson, né, o Denilson pagou, digamos, 1 milhão para cada um, o Belo saiu para carreira solo. Aí o Denilson falou, pô, quebrou o contrato, né? Porque eu comprei a banda Soweto porque tinha o Belo, que era um cara muito foda. Então, o Denilson conseguiu, na justiça, ser vitorioso. Mas olha só, dívida do Belo com o Denilson. Exatamente da época do Soweto. Ó, a parceria foi rompida em 2000, quando o Belo deixou o Soweto para seguir carreira solo. Denilson e Belo travam uma briga há 20 anos. Em 99, o Belo liderava o grupo de pagode Soweto, enquanto o Denilson havia assumido o gerenciamento da banda. Só que foi rompido em 2000, quando o Belo deixou o Soweto. E aí Denilson processou. Em 2004, a justiça condenou o Belo a indenizar. Não cabe mais recurso. Hoje, com multa e correções, a dívida supera 5 milhões. Mas na época que teve a sentença, digamos, era 800 mil, 700 mil. Né? Só que isso em 2004. Né? E agora o Belo vai ter que pagar aí 5, 6 milhões. Enfim. Agora vamos lá do cálculo do dano moral, executar cálculo. Ó, 51 mil reais. De honorários, 8 mil. Copia e cola. Vamos lá para a nossa peça. Pronto, a gente coloca aqui. Já está especificado o dano material? Já. Dano moral já está especificado também. A gente vai colocar o seguinte, total da condenação. Total da condenação. Então vamos colocar total da condenação para o exequente. E aí eu coloco aqui o total da condenação para o advogado do exequente. Por quê, gente? Porque é muito importante dividir o que é do cliente e o que é meu.
Porque na hora que tiver o dinheiro na conta judicial, o juiz vai liberar um alvará no meu nome, do meu dinheiro. Então, digamos aqui, 8 mil mais 34 vai dar 50 mil. Ele vai liberar para o Bona 50 mil. E o resto ele vai liberar para o exequente. Então, é muito importante deixar bem dividido que quando a gente for pedir a intimação dele para pagar em 15 dias, é para pedir a intimação dele para pagar em 15 dias tudo. Tudo aqui, tanto do cliente quanto do advogado. Enquanto ele não pagar tudo, vai continuar a execução. Então, o total devido para o exequente, vamos somar aqui, gente. Vamos somar 42, né? 42.574,03 mais 173.929,45. Então, para a parte, ó, dá 216.503. 216.503,48 centavos. Tá? Total, então, para o exequente. E para o advogado, a gente vai somar agora para o advogado, tá? Vai dar 34.785,89 mais 8.514,81. Então, para o advogado, 43.300. 43.300. 3.300,70 centavos. Tudo bem, Augusto? Tá gravando, pessoal. Tá gravando. Não se preocupem, tá? Tá gravando bem aqui, ó. Vamos focar aqui. Então, pessoal, nessa parte não precisa escrever nada, não. Basta colocar só o cálculo. Tá? O cálculo discriminado. E aí eu tenho uma novidade para contar para vocês. Acabou a peça. A gente só vai fazer o pedido para ele ser intimado para em 15 dias pagar. Acabou a peça. É só isso, gente. Que execução, eu não tenho que dizer porque eu tenho direito. É só o título executivo, o cálculo e mandar pagar em 15 dias. Acabou. A gente vai fazer agora a parte final, pedido. Tá bom? É muito fácil, gente. Então, se você for advogado de uma empresa, advogado interno, advogado externo, cara, tu pode fazer, sei lá, 30 peças dessa aqui por dia. Que é muito simples, não tem muito mistério, tá? Eu lembro quando eu era estagiário, o que eu fiz? Eu fiz um modelinho para mim, né? Eu fiz igual como eu tô fazendo aqui para vocês. Aí eu fazia tipo umas 20 dessas por dia. O que eu fazia? Eu mudava só a sentença aqui, ó. O nome das partes, o cálculo, eu fazia um cálculo novo, os valores, né? Pronto, acabou. É eficiência, né, pessoal? Também não... Aqui é uma peça que não tem nível intelectual. A peça do processo de conhecimento, você tem uma divagação intelectual, né? Você vai defender uma tese. Aqui não precisa defender nada. Aqui você tem que dizer, olha, já foi reconhecido, já venci a demanda. Eu só quero o dinheiro na minha conta, acabou. Aqui não tem trabalho intelectual, me desculpe. Né? Aí vem, se você quiser, tá, gente? Eu coloquei bem aqui. Se você quiser, antes de passar para os pedidos, o 524, inciso 7, fala que você pode indicar alguns bens à penhora. Então, vamos colocar lá no CPC. É algo que não é obrigatório, especialmente se a pessoa que você estiver executando tiver muito dinheiro. Ó. 524, inciso 7. Ó. Você pode indicar bens à penhora. Então, se você acha que a pessoa realmente é meio ruim de grana, de patrimônio, você pode colocar nessa peça, indicar um veículo, né? Você pode indicar um veículo, um imóvel, né? Aqui, ó. Indicação de bens à penhora.
Mas aqui eu não vou fazer, tá, gente? Eu vou só colocar de vermelho. Quem quiser fazer, na vida profissional, indica lá os bens da penhora, que já facilita a vida do juiz caso em 15 dias ele não pague. Beleza, Deisiane. Obrigado. Então, olha só. Agora a gente vai para os pedidos. Ó. Dois pedidos. Tá bom? E aí os pedidos é muito fácil. A gente faz assim, ó. Ante o exposto, requer. O que vocês têm que lembrar aqui? Nada. Basta ler o artigo, pessoal. O que diz o artigo 523, caput? Diz que o executado vai ser intimado na pessoa do seu advogado a pagar em 15 dias, sob pena de 10% de multa e 10% de honorários. Acabou-se. É isso que diz o 523. Vem aqui, ó. 523 diz: nos casos de condenação em quantia certa, o executado é intimado para pagar em 15 dias. Aí, se ele não pagar em 15 dias, o que acontece? 10% de multa e 10% de honorários. Tá? Então, não tem muito mistério. O que a gente vai fazer? Ante o exposto, requer. Seja o executado intimado para pagar em 15 dias o valor de 216 mil para o exequente, 216 mil para o exequente. O que dá bater numa Lamborghini, né, gente? E 43.370 para o advogado, o exequente, sob pena de 10% de multa e 10% de honorários. Exatamente. Sob pena de 10% de multa e 10% de honorários. E para finalizar nossa peça, a gente vai colocar aqui, ó, o 523, parágrafo 3º. O que diz o artigo 523, parágrafo 3º? Ele diz o seguinte, que se o executado não pagar em 15 dias, além dos 10%, claro, de multa e 10% de honorários, o juiz vai mandar o quê? Penhorar os bens do executado. Então, a gente vai colocar o seguinte, letra B. Caso não seja feito o pagamento voluntário, requer desde logo o início dos atos executivos. E aí, por que eu coloquei 3 artigos para lembrá-los? Porque o 523, parágrafo 3º, diz que se não pagar em 15 dias, vai iniciar os atos executivos. Vão iniciar os atos executivos. O 835 traz uma ordem de prioridade dos bens penhoráveis, sendo a prioridade total o quê? O dinheiro. E o 854 fala do bacem júdi. Então, é exatamente a prioridade. Caso não seja feito pagamento, requer desde logo o início dos atos executivos, tá? Com a tentativa prioritária de bloqueio de ativos financeiros via bacem júdi. Sempre coloca como prioridade. Aí, subsidiariamente, caso não dê certo, aí você pode fazer menção a um veículo, a uma embarcação, a um terreno, né? Caso não dê certo o bacem júdi, porque o bacem júdi é uma prioridade total. Tá bom? E aí, opa, aí vem, né? Belém, no caso Belém não, né? São Paulo, né? São Paulo ou Rio, nem lembro mais, gente. São Paulo. São Paulo. São Paulo, 27 de abril de 2020, tá? Nestes
termos pede deferimento. São Paulo, 27 de abril de 2020. Alexandre Bona, OAB, PA, pontinho, pontinho, pontinho. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar aqui, eu vou salvar, ó. Salvei. Eu vou passar para a Leila essa peça, porque depois vai ter o caso de vocês depois. Tá? Que é o caso... Deixa eu logo mostrar qual é o caso de vocês. O caso de vocês é esse aqui, ó. Caso da turma. Ó. É o caso envolvendo Julio Casablanca e o Arctic Monkeys. Tá? Também teve uma sentença, ó. 20 mil de dano moral, 25 mil de dano material, papapá. Que é o caso de vocês. Não sei se vocês conhecem, né? O Arctic Monkeys. Mas é a melhor banda da atualidade. E agora, antes de passar o caso de vocês, a gente vai fazer a peça, com certeza, né, Verena? Inclusive o último álbum, maravilhoso. Mas, enfim. Agora a gente vai fazer a outra peça, que no caso é a ação de execução. Que tem a ver com o Pedro Almodóvar e o Stanley Kubrick. Então vamos aqui entender essa questão. Pedro Almodóvar, você sabe quem é o Pedro Almodóvar, né? É morador e proprietário do apartamento 1902 do edifício Stanley Kubrick. Para quem não sabe quem é o Pedro Almodóvar, vou colocar aqui, ó. Ele que fez esses filmes, ó, Pele que Habita. Esses clássicos todos. O Kubrick não vou nem colocar, porque, claro, né, o Kubrick é mais famoso. Então, o Pedro Almodóvar é proprietário desse apartamento 1902 do edifício Stanley Kubrick, em Belém. Só que desde novembro de 2018, ele não paga o condomínio no valor de R$ 1.800. E aí a síndica te procura com advogado, com uma advogada, para que você proponha ação cabível para obter o adimplemento dessas taxas condominiais que ele não paga desde novembro até fevereiro de 2020. Ele voltou a pagar em março, abril, mas até fevereiro de 2020 ele não paga. Só que o que acontece, gente? Vamos pegar aqui 1.800, não é só 1.800, porque além dos 1.800 tem 1% de juros, tem 1%, tem 2% de multa por mês, tá? Juros também ao mês, multa de 2% ao mês, e ainda tem uma correção pelo IGPM, tudo desde a data do vencimento, né? Então, se ele deixou de pagar novembro, ele tem novembro... Não, vamos calcular logo, né? De novembro de 2018 a novembro de 2019, já tem 12 parcelas. Aí novembro de 2019, aí vem dezembro, janeiro, fevereiro. Tem mais 3, ó. Mais 3. Então ele está devendo o quê? 15 parcelas. E por alto, sem correção, sem juros, nem nada, sem juros, sem nada, 15 parcelas, né? 15 vezes 1.800, sem nenhum juros, nem nada. Dá 27 mil. Dá 27 mil. Mas é claro que vai dar um valor muito maior, né, gente? Porque senão compensaria atrasar, né? Atrasar a parcela do banco, atrasar o condomínio, compensaria atrasar. Se não tivesse juros, não tivesse multa, só tivesse, por exemplo, correção monetária, então eu não vou pagar mais nada, eu pago daqui a 20 anos. Né? Então, claro que vai ser muito maior. E para esses casos, permite a penhora do próprio imóvel. Tá? Só que o que acontece, pessoal? Nessa peça que a gente vai fazer, eu vou combinar uma coisa com vocês.
nós não vamos fazer o cálculo, porque senão a gente ia sair daqui 3 horas da manhã. Porque esse cálculo, tá? Pelo menos eu que não sou contador, não sou economista. Como eu faço esse cálculo? Eu pego uma por uma. Eu pego, por exemplo, a parcela de novembro de 2018. Tá? Então eu pego 1.800, aí eu faço só dessa parcela de 1.800. Aí eu calculo juros, correção, multa, desde novembro de 2018 até agora. Aí eu seguro esse valor. Então, por exemplo, vai dar, digamos, vai dar 4.100. Aí eu pego a parcela de dezembro de 2018. Aí eu faço a mesma, só com essa parcela. Correção, juros, multa, desde novembro de 2018. Eu não posso somar e fazer o cálculo. Não tem como fazer isso. Eu faço um por um. Então eu vou colocar um valor fictício lá do cálculo. Tá? Conforme cálculo abaixo. Eu vou colocar um valor fictício lá, porque senão a gente vai sair daqui amanhã. Imagina fazer o que eu fiz, só que com 15 vezes. Fazer o que eu fiz lá para o dano material moral, só que 15 vezes. Talvez a Leila, né, que é contadora, alguém saiba fazer esse cálculo assim, só preenchendo uma planilha rapidinho. Mas não precisa fazer não, tá? Então o que eu quero que... Aliás, não precisa, eu vou copiar aqui. Então vamos lá para a nossa peça, gente. Que é a ação de execução. O post-it dessa ação de execução é esse aqui, ó. Esse é o post-it da ação de execução. É tudo que tem que ter a peça de execução. Tá bom? E aí, nós vamos então fazer. Também é muito fácil, muito simples. Aqui, claro, tirando a questão do cálculo, que teria que demandar mais tempo. Então vamos lá. 319, inciso 1º, fala que toda petição inicial tem que endereçar para um juiz. E aqui, gente, qual vai ser o juiz? Qualquer um, não sei. Porque aqui é o juiz natural, é o juiz que for sorteado. Porque aqui é uma ação autônoma. Já que débito de condomínio é título executivo extrajudicial. Então aqui vai ser, digamos, qual é a cidade? Belém. Então vai ser excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito da comarca de Belém, a quem couber por distribuição. Eu não sei qual vai ser o juiz. Vai ser sorteado para algum juiz. E aí depois vem para... Aí sim, aqui como é uma petição inicial executiva, tem que ter qualificação completa. Então tem que ter o 319, inciso 2, e o 398, inciso 2, a linha B. Vamos lá. 798. A propor a execução incumbe o exequente indicar os nomes completos do exequente executado. E ainda, como é uma petição inicial, né, tem que indicar o quê? Tudo isso aqui, gente. O nome, estado civil, profissão. Claro que a gente vai fazer isso de uma forma bem resumida. Então, vamos colocar aqui qual é o autor da ação. O autor da ação é o condomínio do edifício Stanley, tá? CNPJ, pontinho, pontinho, pontinho. Estabelecido a rua, pontinho, pontinho, pontinho. Vem por meio de seu advogado. É aqui, ó, DOC 1. Que aqui é uma ação. Então, aqui a gente vai mencionar vários documentos. Então, a gente vai ter que organizar as coisas. Documento 1, que é a procuração. Vem por meio do seu advogado, com respeito e acatamento devidos, com fundamento no artigo. Qual é o artigo que trata da execução de quantia certa? É o artigo 829, vamos confirmar lá. Artigo 824. Execução por quantia certa, no caso aqui de título extrajudicial. Então, vem com fundamento no artigo 824 do CPC. Ajuizar. Então, aqui não é requerer, ajuizar. Ação de execução de título extrajudicial, tá?
em face de Pedro Almodóvar. Aí, gente, eu vou colocar qualificação completa. Num caso real, CPF, solteiro, casado, divorciado, profissão, etc. Cineasta, né? Pode, se o condomínio não tiver CNPJ, a jurisprudência admite, mesmo assim, a legitimidade ativa do condomínio, mesmo sem CNPJ. Hoje em dia, quase praticamente todos têm, mas mesmo assim se admitiria. Tá bom? E aí vem propor essa ação, né, em face do Pedro Moldova, pelos motivos a seguir expostos. E aí vem, gente. Primeiro tópico, sabe qual é? Do título executivo extrajudicial. Tá? Eu vou até tirar esse 319, que não é preciso. Vou colocar só o 798, inciso 1º, e o 784. Porque o que diz o 798? Ele diz que, ao propor a ação de execução, tem que anexar o quê? O título executivo. E o 784 é o rol de títulos executivos extrajudiciais. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, aquela mesma firula para propor ação de execução, o exequente necessita provar, possui título executivo, ou seja, um documento que o legislador atribui aptidão para iniciar execução. Nessa linha, os créditos de taxas condominiais estão previstos no CPC, no artigo 784, inciso, vamos ver qual é o inciso, 784, são títulos executivos extrajudiciais. Aí vem os créditos, de contribuições de condomínio edilício que estejam previstas na convenção, né, aprovadas em assembleia. Então, inciso 10. Inciso 10. Então, nessa linha, os créditos de taxa condominial estão previstos no artigo 784, inciso 10. Tá? E, por esse motivo, o exequente propõe a ação de execução para cobrar os débitos de novembro de 2018 até fevereiro de 2020, todos em aberto. 15 meses. Só que acontece, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer referência à convenção do condomínio, à ata da assembleia que estabeleceu o valor, né? Conforme a assembleia do dia, pontinho, 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 conforme a assembleia do dia, pontinho, 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 documento 2, que já é o documento 2, é a ata da assembleia, tá? Então, conforme a assembleia do dia tal, documento 2, o valor do condomínio, o valor da taxa condominial é de R$ 1.800 desde julho de 2018. E, nos termos do item, vou colocar 3, da convenção do condomínio, aí vou colocar DOC 3, né? E nos termos do item 3 da convenção do condomínio, quaisquer atrasos
no pagamento trazem a possibilidade, aliás, a obrigatoriedade de aplicação de multa de 2% e juros de 1% ao mês, além de correção monetária pelo IGPM. Tudo bem. Pelo IGPM. Então, aqui eu mencionei a convenção, eu mencionei a assembleia, tá? E aqui, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que facilita muito minha vida como advogado de condomínio que sou. Aqui a gente vai, ó, para o cálculo discriminado. E sabe o que é que eu faço, gente, quando eu entro com ação de condomínio? Eu não faço cálculo nenhum. Sabe por quê? Todo condomínio tem uma contadora, tem um contador. E aí eu peço que eles me enviem o valor atualizado do débito detalhado. Então, a contadora do condomínio, o contador do condomínio, vai te mandar já o cálculo todo pronto. E aí, sabe o que é que eu faço? Neste caso aqui, né? Eu coloco assim, seguindo o que determina o artigo 798, inciso 1º, a linha B, que é exatamente a obrigatoriedade de ter um cálculo detalhado do débito. Segue anexa a planilha dos débitos, né, com o cálculo detalhado. Aí eu vou colocar perfazendo uma dívida com o valor total de... Aí eu vou inventar aqui um valor, tá, gente? Vou colocar lá que daria 27 mil sem nenhuma correção. Vou colocar aqui que vai dar 62 mil. Tá? E a gente diz que está anexa. Então, a gente já teve o DOC 3. Esse aqui vai ser o DOC 4. Se a gente for ser preciosista mesmo, na verdade, esse DOC 4 vai ser o 5. Esse DOC 3 vai ser o 4. O DOC 2 vai ser o 3. O DOC 1, na verdade, vai ser o 2. E o DOC 1 vai ser aqui, ó, o cartão do CNPJ do condomínio. Se a gente fosse realmente detalhista, né? Se eu for juntar todos os documentos que são necessários, a gente vai juntar o DOC 1, que é o CNPJ, o DOC 2 é a procuração, né? E assim por diante. E eu colocaria, no DOC 1, eu colocaria não só o CNPJ do condomínio, mas também a ata de eleição da síndica, porque ela que tipo, deu a procuração. Então tem que mostrar quem te deu a procuração, quem te passou poderes, realmente era o síndico. Mas enfim, isso é besteira, isso é simples. Tá? A mesma coisa agora, gente, eu não vou fazer também aqui, que é o 798, inciso 2, a linha C, são os bens que você indica penhora. Então, olha só, o 798, ao propor execução, incumbe ao exequente indicar os bens suscetíveis de penhora, se possível, né? Então, você não precisa indicar, não é obrigatório. Exatamente, acha. Isso mesmo. Então, aqui, se você quiser, tá? Vou colocar 3. Indicação dos bens a penhora. Só se quiser. Eu vou colocar de vermelho, não é obrigatório. Agora vem, sim, né? Dos pedidos. E aqui, cuidado que tem uma coisinha a mais. Como aqui é uma ação que você está usando, tem valor da causa, pessoal. Tá? Como é uma ação que você está ajuizando, tem o valor da causa, que é bem aqui o 291. Vamos logo colocar o valor da causa? Dá-se a causa o valor de 62 mil reais. Agora vamos para os pedidos. O que vai diferenciar aqui essa parte final da execução de título judicial
para a execução de título extrajudicial. Qual vai ser a principal diferença aqui? A principal diferença é que na execução de título judicial, se ele não paga em 15 dias, já tem 10% de multa e 10% de honorários. Aqui, para começar, ele não vai ser intimado para pagar em 15 dias. Aqui, ele vai ser citado para pagar em 3 dias. Tá? Então, ante o exposto, requer, conforme diz esses artigos aí, seja o executado citado. Isso aqui é uma ação autônoma, então ele não sabe que existe ação, ele vai ter que ser cientificado, citado para pagar em 3 dias o valor de R$62 mil. Aí aqui que vem o grande detalhe. Acrescido de 10% de honorários. Lembram do que eu falei para vocês, gente? Até brinquei com a Leila. A Leila tem um cheque de 1 milhão. Eu digo, joga no peito do papai, porque na execução de título extrajudicial não tem honorário de sucumbência. Não tem honorário de sucumbência. Porque não teve uma ação anterior. Então, qual é a menina dos olhos do advogado? São esses 10% aqui. Que a pessoa vai pagar, olha, dá 6.200 de honorários. Então, eu como advogado de condomínio, eu consigo receber um valor desse, dá 6 mil e pouco para mim. Tá? Então, vamos lá para o artigo 827 e 829, para vocês entenderem o que eu estou falando. 827. Ao despachar inicial, o juiz vai fixar de plano honorários de 10%. E 829, o executado será citado para pagar em 3 dias. Só que eu tenho um detalhe. Se ele paga em 3 dias, os honorários são reduzidos por metade. Tá? Então, só se ele não paga em 3 dias que vai ficar em 10%. Então, aqui, seja o executado citado para pagar em 3 dias, o valor de 62 mil acrescido de 5% de honorários. Tá? E aí, vem, caso o executado não cumpra no prazo estabelecido, requer sejam os honorários majorados para 10%, tá? E o início dos atos expropriatórios, com a prioridade, mais uma vez, do Bacen. É sempre importante colocar isso. Isso aqui já está exatamente. Vou até colocar aqui entre parênteses. Ó. Isso aqui já está. Ó. Opa, peraí. Exatamente. Isso aqui já está compreendido. Ó. 829, parágrafo 1º, diz que se não pagar, inicia penhora. E o 835 coloca logo no inciso 1º a prioridade absoluta, dinheiro. Tá? Então, caso não pague, tenha 10% de honorários, com prioridade para o Bacen de início dos atos de expropriação. Pode parcelar, sim. Pode parcelar. Se ele pagar 30% à vista, ele parcela o restante em 6 vezes. Isso é um direito que a lei te concede. No artigo 916, ó. 916. No prazo, reconhecendo o crédito, depositando 30%, tá? O executado poderá requerer que seja permitido pagar em 6 parcelas mensais, claro que vai ter correção, juros, o restante, mas é um direito dele inequívoco. Não tem como, a gente vai ter que aceitar. E aí, nestes termos, pede deferimento. Belém, 27 de abril de 2020. Alexandre, Bona, OAB, pontinho, pontinho, pontinho. Então, essa aqui também vou passar para a Leila, vou passar para o Matheus. E tem o caso de vocês. Qual é o caso de vocês? É o da dona Odete. Tá? Então, vamos ler o caso de vocês.
da ação de execução e depois o caso de vocês do cumprimento de sentença. Então vamos lá. Ionete da Silveira Gama, mais conhecida como Dona Onete, compôs a música No Meio do Pitiu, a qual lhe garantiu notoriedade nacional e internacional no âmbito musical. E várias propostas surgiram para artista. Antes de apresentar qual proposta ela aceitou e concretizou, cumpre esclarecer uma diferença entre o contrato de cessão e o contrato de licença. Qual a diferença? Não, depois eu chego lá, Viviane. Qual a diferença do contrato de cessão e do contrato de licença? Cessão é quando o artista, compositor, transfere definitivamente tudo que ele tem de direito da obra. Tá? Então, se a Dona Odete ela ceder a música para alguém, mediante o pagamento de algum dinheiro, ela nunca mais vai ter direito a nada sobre aquela música. Então, quando ela cede. Isso significa que o autor, no caso, não poderá mais optar, escolher como sua obra vai ser divulgada, comercializada, não vai receber mais nenhum centavo. Já a licença é diferente. A licença é um uso limitado, por um período limitado, por um espaço limitado. Então, eu te dou uma licença para você usar a minha música numa novela, num filme. É um período. Assim, se Dona Odete cede o direito da música no meio do Pitiu, ela está transferindo a outra pessoa todos os direitos. Mas se ela... E essa pessoa vai poder vender, guardar, publicar. Porém, se Dona Odete licencia ou autoriza o uso da música, ela transfere apenas uma parte do direito para aquela ocasião. E aí, o que a Dona Odete fez? Tá? A Dona Onete, com o cantor Wesley da Oliveira da Silva, mais conhecido como Wesley Safadão, a Dona Onete celebrou um contrato com ele, por meio do qual cede, de forma definitiva, todos os direitos da música no meio do Pitiu. Contrato devidamente assinado por duas testemunhas, ou seja, título executivo extrajudicial. E no contrato dizia que o Safadão ia pagar 3 parcelas de R$700 mil, sendo a última parcela com vencimento no dia 10 de janeiro de 2018. Não foi paga. Ou seja, ele não pagou a última parcela. 10 de janeiro de 2018. E a cláusula, a sétima, diz que há um juros de 2% ao mês e correção monetária pelo IGPM, pelo INPC. Então, qual é o caso de vocês? No caso da ação de título extrajudicial, vocês vão, você é advogado da Dona Onete, você vai apresentar a peça cabível. Juros e correção, considerando que você está fazendo na data de hoje. Então, vocês vão ter que fazer essa ação de execução de título extrajudicial para cobrar os R$700 mil. Já calmem aí, pessoal. Não se preocupe ainda. Deixa eu primeiro ver o outro caso, que é o caso do Arctic Monkeys. Tá? Depois a gente fala como é que vai ser isso. Então, olha só. No caso do Arctic Monkeys e do Julio Casablanca, é uma sentença. Então, é uma execução de título judicial. Cuida-se de uma ação de indenização por danos patrimoniais e morais decorrente da violação de direito autoral, foi proposta por Julio Casablanca em desfavor de Arctic Monkeys Limitada. Então, Julio Casablanca entrou com uma ação contra Arctic Monkeys. Ele alega, tá, o Julio Casablanca, que ele alega que ele atua como fotógrafo desde 86. E a empresa ré, no caso Arctic Monkeys, sem sua autorização, utilizou indevidamente no site da empresa 4 fotografias de autoria do Julio Casablanca. Tá? Sem autorização dele, violando seus direitos autorais, uma vez que inexistente qualquer contrato entre as partes. Ressalta que a ré sequer indicou seu nome na página. Afirma, no caso Julio, que as fotografias ficaram expostas no site por 12 meses. Para quem não sabe, gente, o Julio Casablanca, né, na vida real, claro, que é fictício, ele é vocalista do The Strokes. Tá?
Ele não é do Arctic Monkeys, mas enfim. Que é uma banda muito boa também, os Strokes. E aí, olha só, gente. Ficou por 12 meses lá, 4 fotos no site da empresa. E ele pede dano moral. E através de uma prova nos autos, pode-se constatar que as fotografias foram utilizadas sem sua autorização em materiais de publicidade veiculados pela Ré na internet, sem que houvesse a devida atribuição do nome do autor, ocasionando assim a violação dos seus direitos autorais. Restou comprovado que as fotografias foram indevidamente utilizadas, sem autorização do autor, demonstrando descuido. Gente, isso é um caso real, tá? Isso é um caso real, pessoal. Eu só troquei o nome das partes. Mas eu encontrei esse caso real, tá? Que deveria ter providenciado o quê? Uma licença ou uma cessão dos direitos daquelas fotos. Essa atitude, é certo, trouxe o quê? Prejuízos. Porque, ora, vocês sabem, gente, que trabalho intelectual, a lei de direitos autorais protege a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, vocês sabem o que é, gente? É tudo que advém do intelecto. Não é só poesia, melodia. Também é propriedade intelectual, coreografia, obras audiovisuais, fotografias, projetos de arquitetura, enfim. Tudo isso está lá no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais. E, dentre elas, estabelece, são obras intelectuais, que são criações do espírito, né, da mente humana, as obras fotográficas. Tá? A Lei de Direitos Autorais deixa bem claro. E aí, no artigo 29 da própria lei, diz que há dano patrimonial, quando você utiliza a minha obra sem autorização, e também dano moral. Dano moral. Ante o exposto, julgo procedente e condeno o Arctic Monkeys a pagar dano moral de R$20 mil, corrigido pelo IGPM, e juros de 1% ao mês, desde a data da sentença. Olha o nome do juiz que proferiu a sentença. Jimi Hendrix. 23ª Vara Civil de São Paulo, dia 20 de novembro de 2017. Então, 20 mil, com correção e juros desde a data da sentença. E dano material, que é o que ele deixou de lucrar. O que ele poderia ter lucrado, né, se ele tivesse realmente cedido, no valor de R$25 mil. Uma remuneração que é mais ou menos o mercado, né, de um fotógrafo de renome. É mais ou menos isso. 4 fotos daria R$25 mil. E aí, R$25 mil com juros de mora de 1% ao mês de correção. Desde a data da primeira publicação das fotos no site, que seria a data que ele teria que receber, né? Teria que ser recebido. E condena ainda em 20% de honorários de sucumbência. Então, na qualidade de advogado, propõe a peça cabível. Então, no primeiro caso da sentença aqui vocês vão entrar com cumprimento de sentença pedindo os 20 mil de dano moral e 25 mil de dano material, com toda a correção e juros. E no segundo caso, vocês vão fazer o da dona Odete, né? O da dona Odete, pedindo 700 mil, né, que é a última parcela que falta. Então, eu vou passar para o WhatsApp da Leila as 2 peças que eu fiz, os comandos, e vou passar para o WhatsApp da Leila as 2 peças que vocês vão fazer. E agora vem o que eu queria falar com vocês. Vou até parar de